Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exemplos de integrais, tá? Nós vamos utilizar a metodologia de encarar a integral como uma antiderivada e também vamos aprender a fazer a integral de uma potência, tá certo? Então vamos lá. Nós temos ali o primeiro exemplo, tá? Esse exemplo aqui nós temos um polinômiozinho, olha lá, ó. A função 3x² mais 5 mais raiz de x integrado em relação a x, tá? Nós vimos no vídeo anterior duas propriedades, né? Elas falam da integral de uma constante que multiplica uma função e também, né, da soma de funções. Resumindo, a constante ela não precisa, né, ficar dentro da integral, ela pode ser retirada, e a integral de uma soma é a soma das integrais, né? Isso são as duas propriedades que a gente viu. E elas vão ser aplicadas nesse exemplo aqui. Vamos lá? Então, nós podemos notar aqui que nós temos três termos, 3x², 5 e raiz de x. Nós podemos separar a integral desses três termos em três integrais. Vai ficar integral de 3x² em relação a x, mais a integral da constante 5 em relação a x, mais a integral de raiz de x, né, em relação a x. Olha ali, eu tenho 3x² na primeira integral, 5 na segunda e raiz de x na terceira. Vocês podem notar que como eu tenho três símbolos de integral, né, eu preciso ter três, né, aqui, 3 dx, né? Eu tenho que ter um dx para fechar cada uma das integrais, que significa que essa integral é feita em relação a x, essa daqui também em relação a x, e essa integral aqui também é feita em relação a x. Agora nós podemos aplicar, né, a outra propriedade que a gente viu no vídeo passado, né, que é o que? A integral de uma constante que multiplica uma função é a constante vezes a integral da função, ou seja, essa constantezinha aqui, ela pode ser retirada da integral, assim como aqui nós temos uma constante que pode ser retirada da integral também. Então nós vamos reescrever 3 vezes a integral de x² dx, mais 5 vezes a integral de dx, mais a integral de raiz de x, eu vou escrever, né, na sua forma de potência, né, que é x elevado a meio, tá, em relação a dx. Nós temos três integrais bem simples, né, e nós vamos fazer cada uma delas, né, separadamente. Para fazer a primeira integral, eu vou deixar o 3 guardadinho ali, eu vou pegar só a integral de x² dx. Essa integral a gente já viu, né, no exemplo passado. A gente sabe que dá x³ sobre 3. Mas por que chega nisso, né? Nós temos uma relação que a gente pode utilizar para fazer essa integral. Ela funciona mais ou menos assim. A integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Tá? Então essa é a fórmula, vamos dizer assim, né, que a gente utiliza, né, para integrar uma potênciazinha. Tá bom? A gente pode fazer uma análise, né, dessa relação aqui e comparar com a derivada de uma potência. Né? Nós vamos ver que todos os procedimentos utilizados aqui são opostos aos procedimentos que a gente utiliza para fazer uma derivada. Né? Como que era a derivada de uma potência? Deixa eu colocar aqui, ó. X elevado a n, né, derivada. Era n x elevado a n menos 1. Né? É isso daqui. Só para a gente comparar aqui com a expressão da integral. O que acontece? Primeiro, aqui nós temos que subtrair, né, 1 do expoente. Aqui nós somamos. Né? Outra coisa, quando cai, né, o expoente, primeiro que na derivada o expoente cai aqui multiplicando. Aqui na integral ele cai dividindo. Outra coisa, aqui o expoente cai antes de fazer a subtração, né, do número 1. Aqui o expoente cai depois de somar 1. Né? Então são todas as operações inversas a que a gente faz da derivada em relação à integral. E vice-versa, né? Bom, mas é essa funçãozinha aqui de cima, essa integralzinha aqui de cima que a gente vai usar agora. Tá? Então, vamos integrar x² dx. Pela nossa relação, nós ficamos com o x elevado a n mais 1, onde o n é 2, né? 2 mais 1 dá 3, dividido por 2 mais 1, né? Que dá 3 também. Mais uma constante de integração.
Essa constante de integração eu vou chamá-la de C1. Por quê? Porque eu vou ter uma constante de integração aqui e uma outra constante de integração aqui. Tá? Vamos para a segunda. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para não misturar. Integral, essa daqui, ó, só, dx. Como que eu faço essa integral aqui, né? Na verdade, eu tenho aqui, né, eu posso considerar que eu tenho o número 1, né, aqui dentro, integral de 1 dx. Qual é a função que derivada nós encontramos 1? Né? É o x. Né? Isso quer dizer que o x vai ser a integral, né, da nossa função 1 dx, né, mais uma constante de integração que eu vou chamar aqui de C2. Né? Pega isso daqui e deriva. Derivada do x dá 1, derivada da constante dá 0. Então eu volto a ter o que está dentro aqui, né, da minha integral, que seria 1 que não precisa aparecer. E por fim, né, nós temos a integral do terceiro termo ali. X elevado a meio dx. Quanto que dá essa integral? É uma potência? É. Utilizar a relação aqui. Né? Sabendo que o nosso n vale meio, nós ficamos com x elevado a n mais 1, meio mais 1, vai dar 3 sobre 2, né? Dividido por 3 sobre 2. Né? Vou colocar aqui, 3 sobre 2. Mais uma constante de integração, C3. Esse dividido por 3 sobre 2, nós podemos passar multiplicando, né? Daí a gente tem que virar. Fica 2 sobre 3. Então aqui vai ficar x elevado a 3 sobre 2. Poxa vida, não deixei o espaço aqui. Vou colocar um 2 aqui sobre 3. Mais o C3. Né? Então esse aqui é o resultado da minha terceira integral, da minha segunda integral e da minha primeira integral. Tá? Aqui é 2x, tá? Coloquei apertadinho que esqueci de deixar o espaço. Bom, sabendo o resultado das nossas três integrais, né? Aqui, o dx pega junto. Vamos substituí-los aqui nessa expressão. Né? Como é que eu vou ficar agora? Então, tinha ficado 3, né? Então é 3 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais a constante 1, mais 5 vezes a integral do dx, que nós vimos que é x mais a constante 2, mais a integral da raiz de x, né, o x elevado a meio, que dá essa parte aqui de baixo. Olha lá. 2x sobre 3 elevado a 3 sobre 2, mais C3. Né? Agora nós precisamos arrumar isso daqui. Temos três constantes de integração, né? C1, C2 e C3. Nós vamos juntar todas elas num C. Né? Então fica aqui, na primeira parte, 3x ao cubo sobre 3. Né? Poderia ter cancelado, mas vou cancelar agora. Vamos guardar o C1 ali. Bom, vou fazer a multiplicação. Mais 3 vezes C1. Mais 5 vezes x. Mais 5 vezes C2. Mais... Aqui é só tirar, né, do colchete. 2x elevado a 3 sobre 2 sobre 3. Mais C3. Eu vou pegar... 3 vezes C1 vai dar uma nova constante. 5 vezes C2 vai dar uma nova constante. C3 já é uma constante. A soma de uma constante mais uma constante mais uma constante dá uma outra constante. E essa constante eu vou chamar simplesmente de C. Né? Então eu vou ficar com, aqui ó, x ao cubo, mais 5x, mais 2x elevado a 3 sobre 2, sobre 3, mais uma constante de integração C. E esse é o resultado da minha integral. Tá certo, pessoal? Então, qual foi o procedimento total que a gente fez aqui? A gente pegou a expressão, a integral inicial, dividiu ela, né, em três integrais, aplicamos a propriedade para tirar a constante de dentro, calculamos as três integrais separadamente e depois substituímos nessa expressão aqui. Né? Aí fizemos algumas simplificações e chegamos aqui no nosso resultado final. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exemplo, né? E até o nosso próximo vídeo.